Canal Astronomia Hoje apresenta: descobriram algo incrível na galáxia que te deixará louco. Saudações, internautas! Fomos nômades desde o início. Observamos atentamente as estrelas e nos perguntamos se existem outros seres semelhantes a nós no universo. Mas depois de nossa busca não encontramos nada, não ouvimos nada. Há um silêncio sepulcral, avassalador e ilógico. Algo estranho está acontecendo ao pesquisar todas as civilizações no universo. Bem-vindo ao Grande Silêncio. Há vida inteligente no universo? O encontro com outros seres semelhantes a nós pode representar um dos dois momentos mais importantes da história da humanidade. Desde 1959, não deixamos de procurar por sinais de rádio que nos dizem se há alguém parecido conosco por aí. A Terra emite ondas de rádio e televisão no espaço há pelo menos um século. É pouco tempo na história do universo para que um projeto extraterrestre chegue a detectar. Ainda assim, existem certos fenômenos hipotéticos com sérios estudos científicos que indicam que já poderíamos ter sido detectados, incluindo que estivessem aqui. Ao longo deste vídeo te mostrarei a opinião dos cientistas e seus últimos avanços na inteligência extraterrestre, inclusive que pode questionar algumas de suas crenças. Há quase 60 anos pretendemos nos comunicar com alienígenas, porém parece que eles não estão interessados em nós. Os cientistas têm tentado entender por que é assim. Enrico Fermi argumentou que, dado o grande número de estrelas e planetas que devem existir na galáxia, o número de civilizações extraterrestres deve ser alto. E é incongruente que eles não tenham vindo aqui, nem que não tenham ouvido suas transmissões de rádio. É o que se chama de paradoxo de Fermi. Não temos evidências de visitações. Então, essa lógica nos diz que não devem existir. Com cálculos finos, poderíamos saber quanto demoraria uma civilização para viajar pela galáxia. Em 1981, o físico Franz J. Tipler deduziu que uma civilização avançada poderia colonizar a Via Láctea em 300 milhões de anos. René Loisaru nos diz que as primeiras formas de vida poderiam ter surgido quando o universo tinha menos de 100 milhões de anos. O físico Avi Loeb é ainda mais otimista e estima-se que a vida já poderia aparecer 50 milhões de anos após o Big Bang, quando as primeiras estrelas já tinham como núcleo a síntese estelar, fusão de hidrogênio em hélio e posteriormente em carbono. O carbono foi o início para o desenvolvimento de outros elementos complementares como a vida. Segundo essas estimativas, as primeiras civilizações levariam milhares e milhares de anos de avanço. Assim como resultado incrível que não tenhamos provas de sua existência. Agora vamos com as hipóteses plantadas pela ciência. O primeiro é que não tenhamos pesquisado o suficiente. Robert Freitas Jr., expert em nanotubos, acha que eles devem ter sondas de exploração extraterrestre interessantes, da mesma forma que temos o Voyager e é o Novo Horizonte, entre outros. É um erro pensar que não existia, só porque não temos visto. Se eles tivessem um tamanho de 1 a 10 metros e estivessem em nosso sistema solar, seria muito difícil detectá-las. A partir da Terra até Plutão, o sistema solar tem cerca de 108 milhões de quilômetros quadrados. É uma parte muito pequena do nosso sistema solar. E ainda assim, só exploramos menos de 0,001%. A busca começa agora. Estamos cegos para as maravilhas cósmicas. Talvez um artefato esteja a orbitar o nosso sistema solar ou está em caminho de interceptação. Se realmente existem civilizações avançadas, por que não a conhecemos? De que segredos ocultos são os habitantes do universo? Alguns cientistas pensam que não desejam interferir porque civilizações avançadas fazem parte de uma organização unida de mundos desenvolvidos, assim como temos as Nações Unidas. De acordo com o engenheiro Ronald Braswell, ainda não temos um nível para acessar sua organização unificada de mundos e uma interferência estranha em mundos primitivos é proibida, já que eu poderia influenciar nosso desenvolvimento. O contato não aconteceria até atingirmos um certo nível por nós mesmos. Qual seria esse nível? Possivelmente será quando vamos aprender a viver com nós mesmos em nosso mundo e vamos desenvolver o voo interestelar.
Então seremos capazes de entender outras culturas e formar parte de seu grupo de escolhidos. Essa é uma das hipóteses criadas para que converteria irmãos extras em nossos irmãos mais velhos. Tem certo sentido, sendo que podem existir raças que desejam ser livres e não são parte deste grupo. E aqui chegamos a uma das propostas mais corretas que fornecem uma solução para o paradoxo de Fermi, que é chamado de bairro de aluguel antigo. Nós encontramos uma área chata da galáxia e os alienígenas preferem se aproximar de lugares mais atraentes perto do centro galáctico e outras áreas onde os recursos existentes são em abundância. Outra proposta é a quarentena. Eles nos consideram perigosos e selvagens e nos mantêm isolados. Agora vem uma das propostas mais aterrorizantes. As sondas autorreplicantes, na parte mais profunda da galáxia que existe uma civilização que não quer concorrentes. Fabricam sondas autorreplicantes e eliminam civilizações que comecem a explorar o universo. De maneira que haveria sondas em cada sistema solar à espera de sinais de civilizações emergentes para eliminá-las. Não existe nenhuma prova de sua existência ou talvez ainda não tenha chegado aqui. O desaparecimento de civilizações por impulsos vorazes em um câncer sem propósito de exploração tecnológica é aterrorizante, mesmo que improvável. O cosmos deve ter algum grande filtro de seleção natural que elimine esse tipo de civilizações, assim como podemos nos autodestruir devido à nossa exploração e conquista de nosso planeta. No meio desse mar cósmico de insensatez, navegamos em oceanos de incerteza, escravos de nossas paixões e crenças. O cosmos e seus habitantes não precisam se comportar como seres humanos. Seremos apenas uma variável em uma equação de múltiplas possibilidades. Ou realmente estamos sozinhos. O astrônomo Michael Hart pensa que o voo espacial interestelar é inviável para os organismos vivos e que as civilizações vivem ancoradas em seu sistema solar. Embora isso não impeça que as sondas não tripuladas existentes naveguem pelo universo por milhares de anos, o que nos leva mais uma vez a nos perguntar: se existe algum tipo de artefato alienígena parado em nosso sistema solar, incluindo viagens geracionais em navios da cidade, seus descendentes serão os que terminarão a missão? Chegamos à hipótese se a vida foi criada, se existem outras propostas feitas pelo astrônomo, e que é enviar sondas com embriões congelados que podem se desenvolver em planetas viáveis. Isso aconteceu na Terra? Somos o produto de uma civilização avançada, de acordo com o cientista? Segundo novos estudos, uma equipe de geoquímicos da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, encontrou evidências de que a vida surgiu há 4,100 milhões de anos na Terra. Isso é incompatível com nossos registros. Parece ter sido plantada quase imediatamente assim que as condições certas surgiram. E agora vamos fazer uma viagem a outro planeta. Os alienígenas possivelmente não se comportam como nós, mas é ilógico que em toda a sua história eles fazem o mesmo. Hipoteticamente falando, no ano 600 mil antes do nosso tempo, os habitantes do sistema Kepler 186 decidiram ficar em casa. Podemos imaginá-los curiosos e desapaixonados, mas impassível diante dos segredos do cosmos. Algo típico de uma inteligente civilização e uma curiosidade, e não é provável que todos os alienígenas ajam da mesma forma durante sua história. Então, no ano de 5500, decidiram saber mais e assim explorar seu mundo e o universo. Não existe alternativa. A inteligência está ligada à curiosidade, ao conhecimento e expansão. Em algum momento eles devem cruzar nosso caminho, mesmo que viajem na velocidade da luz. E foram criando colônias, fazendo pausas entre expedições pela nossa galáxia. Uma civilização pode nos visitar em alguns milhares de anos, como aconteceu com os supostos habitantes de Kepler 186. Para Michael Hart, o mais lógico é que estamos sozinhos ou menos ainda, somos os primeiros. Na minha hipótese pessoal, existe outra proposta que sempre foi cultivada e é compatível com o que se conhece. O espaço não é só imenso, mas o tempo também.
É incrível que todas as civilizações coincidam ao mesmo tempo a nível tecnológico para que haja uma interação. Acho que uma civilização interestrelas deve ser adaptado ao universo. E isso significa estar em paz consigo mesmo e com os outros. Esse tipo de civilização deve se tornar invisível, pois uma civilização agressiva e barulhenta como a nossa não é eficiente e desperdiça muita energia. Nossos conflitos armados e territoriais são um grande freio em nosso progresso. O próprio universo é um grande filtro para os seres biológicos que devem se adaptar ou morrer. E agora chegamos a um estudo sério liderado pela Universidade de Nottingham, no Reino Unido, chamado de limite copernicano astrobiológico forte e fraco para a inteligência da vida, em que os autores se basearam em nosso único exemplo que temos de vida, a Terra, e estimaram que neste momento da história universal há no mínimo de 30 civilizações inteligentes em nossa Via Láctea, atingindo um máximo de 36. Christopher Consellis declara que supomos que precisamos de 5 milhões de anos para a vida se formar em outros planetas, considerando a zona de habitabilidade galáctica ou número de estrelas e planetas habitáveis. Acredita-se que o número de civilizações tecnológicas não deve exceder uma estimativa de poucas dezenas. Se considera uma estimativa realista e evolutiva em escala cósmica, o cálculo é chamado de limite copernicano astrobiológico. Se descobrirmos vida inteligente em comum, isso quer dizer que nossa civilização pode existir por muito tempo. De acordo com o princípio copernicano da mediocridade, no pior dos casos, podem durar mais de 5.000 anos, e no melhor, 7,8 milhões de anos. No caso do resto da galáxia, é difícil prever quanto tempo as civilizações, dependendo de sua capacidade de autodestruição e de todas as catástrofes naturais, a extinção é mais a regra do que a exceção. E isso se aplica a todas as formas de vida. Como não vemos inteligentes na galáxia, suspeitamos que tanto nós quanto o resto das civilizações devemos durar apenas alguns milhares de anos por prazo médio. Com esse mesmo princípio, conseguimos calcular o número de civilizações inteligentes, considerando que a Terra não é o único planeta que pode abrigar vida. Existem muitos fatores que podem levar a uma civilização avançada, entre eles a posição na galáxia, a distância até sua estrela, sua longevidade, um planeta à distância certa, etc. Parece difícil, mas a galáxia é tão imensa que as possibilidades se multiplicam. Então, por que não se comunicam e vêm nos ver? Consideremos que há um problema de comunicação no tempo e na distância. É muito difícil para essas dezenas de civilizações coincidirem no tempo e no espaço, para que, com uma tecnologia semelhante às ondas de rádio, todas sintonizem. Alguns podem enviar esses sinais por algumas centenas de anos e depois abandonamos esse sistema de comunicação por impulsos laser, ondas gravitacionais ou mesmo por informações quânticas. De tal forma que tivemos civilizações comunicativas usando vários sistemas incompatíveis e diferentes momentos da história universal. Talvez alguma civilização avançada possa funcionar no antigo radiotelescópio de seu museu espacial, e assim ouvir primitivas civilizações. Mas isso se torna inviável quando elas são separadas por milhares de anos-luz, pois os autores deste estudo sugerem que se houver 36 civilizações inteligentes, a uma distância média entre elas seria cerca de 17.000 anos-luz. Muito longe para novas tecnologias atuais. No caso mais otimista, para o nosso vizinho mais próximo está a cerca de 1.030 anos-luz de distância. Isso significa que nenhuma civilização avançada nos viu desde que emitimos ondas de rádio há mais de 100 anos. Este mapa da galáxia nos dá uma ideia de quão pequeno estamos em uma escala cósmica. Nossas ondas de rádio e televisão devem ter viajado um raio de cerca de 100 anos-luz, com um diâmetro total de cerca de 200 anos-luz. Esse é um âmbito triste e deprimente e é o alcance da nossa tecnologia. Nós somos apenas um ponto azul pálido, sem visibilidade em grande parte da galáxia. Tudo o que fazemos no cosmos está além da capacidade humana.
A galáxia deve ser um cemitério em algumas áreas, cheias de civilizações mortas, das quais devem existir apenas cerca de 36 ativas no momento. O fato de que eles não estejam aqui é uma questão um tanto egocêntrica, porque eles teriam que fazer. O que podemos oferecer a eles, que não podem entrar em milhares de planetas espalhados, toda a largura do cosmos? O voo interestelar ou conquista galáctica poderia ser considerado como algo típico de crianças imaturas para civilizações que estão 11 milhões de anos à frente, tanto em nível tecnológico quanto biológico. E é bem possível que não sejamos os únicos à deriva na aterrorizante escuridão do espaço. Lá fora, acabamos de aparecer, abrindo nossos olhos em um grande universo de possibilidades. Estamos sozinhos e impacientes para descobrir nossos irmãos. Mas ainda não estamos prontos para isso. Vamos continuar no caminho do conhecimento, aprendendo com os nossos erros. O planeta Terra se tornou uma grande escola em nosso ponto de partida em nosso lento despertar para a consciência. A partir deste pequeno ponto azul pálido, podemos imaginar como os seres inteligentes nos olhavam impassíveis e curiosos, imaginando se podemos evitar a autodestruição. Se você gostou deste vídeo, curta e se inscreva para que assim o canal permaneça ativo. Compartilhe nas redes sociais e deixe seu comentário. Um abraço cósmico a todos.